E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos e se não forem inscritos, dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Família vascaína, hoje surgiu uma notícia aí de manhã, né, que o Grupo City estaria interessado na contratação por empréstimo do Riquelme. Ainda bem que essa notícia aí foi desmentida, tanto pela assessoria do jogador e pelo Carlos Leite. Não tem nada sobre o empréstimo do Riquelme e espero que seja assim, que não seja uma decisão aí do mago das planilhas, por exemplo, seja uma decisão técnica. A permanência do Riquelme é muito importante. Das poucas coisas que se salvaram nesse ano de 2021, o Riquelme é uma delas. Então acho que o Riquelme deveria ter sequência no ano, né, de 2022, ser titular absoluto, porque tem bastante qualidade. E aí o Vasco, de tantas preocupações que tem dentro de campo para arrumar esse elenco, para montar um elenco mais competitivo, a lateral esquerdo não seria uma delas. Então a permanência do Riquelme é fundamental. A gente tem que colocar um ponto muito importante aqui: o Riquelme tem muita qualidade e acho que deve ser titular absoluto em 2022, mas a gente vai lembrar, Riquelme vinha de grandes partidas pelo Vasco, 3 ou 4 muito boas. Depois que virou atleta do Carlos Leite, meu Deus, Riquelme realmente o desempenho caiu muito, e isso me preocupa. Mas espero que o Riquelme, ano que vem, tendo uma sequência desde o Carioca, fazendo uma pré-temporada, jogando Carioca, e aí a Série B, tendo a sequência em 2022, tomara que seja uma grande temporada e ele possa dar bons frutos aí pro nosso Vascão em 2022, família vascaína. Vamos seguir aqui falando agora do ataque. É isso. Ataque, a gente tem algumas notícias aí sobre Germancano e Daniel Amorim. A primeira tá aqui, ó, que é o que o presidente do Tombense, né, disse que se o Daniel Amorim quiser ficar no Vasco, ele não vai dificultar o empréstimo do jogador do Daniel Amorim. E aí, família vascaína, é a hora que eu te peço aquele comentário pra gente trocar uma ideia aí do Daniel Amorim. É um bom jogador? Deveria permanecer no Vasco? Na minha opinião, acho até que sim, mas para compor elenco. Daniel Amorim não tem condições, na minha visão, de ser titular. A minha opinião é o seguinte: o Daniel Amorim, ele ficou com a característica de entrar no jogo diferentemente dos jogadores do Vasco. E digo na vontade, na disposição. E aí a gente pegou aqueles jogadores songamonga, mortos, e entra o Daniel Amorim correndo pra lá, correndo pra cá, e a gente pensa, cara, esse cara representa o Vasco, esse cara merece jogar, esse cara merece ficar. Mas tecnicamente é um jogador bem limitado. Essa é a minha opinião. É pelos jogadores que vinham jogando, titulares, pela aquela falta de intensidade, e entra um cara correndo pra lá e pra cá, a gente pensa, dá pra ficar. Na minha opinião, é um jogador que pode compor elenco, tem algumas características que a Série B pede, que é principalmente a bola aérea, mas tecnicamente, na minha visão, não pode ser titular do Vasco. O Vasco vai ter que sim, se não acontecer a permanência do Germancano, procurar um atacante no mercado para ser o 9, para ser o camisa 9 titular. Deixa sua opinião aí, família vascaína, se discorda de mim, senão o Daniel Amorim tem futebol sim para ser titular do Vasco. Deixa sua opinião aí, vamos trocar essa ideia de vascaíno para vascaíno. Família, continuando no ataque, vamos citar aqui agora Germancano. Todos querem Cano, né? A gente já trouxe a informação aqui dos passadores de pano que 15 clubes estariam interessados no Germancano. Ontem já falamos do Cruzeiro interessado, o Ceará, Santos já demonstrou interesse, e agora a informação dos passadores de pano é que aí 6 clubes na última semana procuraram aí o empresário do Germancano, sendo que um da Série A, um grande time da Série A. Família vascaína, a gente já sabe aqui, já foi citado diversas vezes que o Cano, ele quer sim ficar no Vasco, mas precisa acertar essa dívida, e a questão do salário não seria um empecilho. Mas, família vascaína, até quanto o Cano estaria disposto a diminuir o seu salário? Por exemplo, se receber uma proposta de um time da Série A, Germancano já não é mais um garoto, já tem aí 33 ou 34 anos, então eu acho a permanência do Germancano bem difícil. Mesmo que o Vasco acerte essa dívida, que também acho bem complicado acertar, a gente sabe que o Vasco não tem dinheiro,
E aí, a que ponto o Germancano estaria interessado em tanto na permanência do Vasco ao ponto de diminuir o seu salário? É uma questão a se pensar. Então, acho bem difícil a permanência do Germancano. Acho que tem muitos torcedores do Vasco que não veem a permanência dele tanto assim como prioridade, porque o Cano realmente decepcionou, principalmente quando mais precisamos dele, que foi naquele pênalti do Guarani. Mas se a gente pensar de cabeça fria, é difícil achar um atacante no mercado aí que possa ser titular do Vasco, que possa substituir o Cano. Então, eu ainda acho que o Cano seria essencial no ano de 2022. Muita gente fala do Edu, né, do Brusque, e aí eu já dei minha opinião aqui. Por exemplo, o Edu é um jogador pesadão, mostrou qualidade, fez gol, se eu não me engano é o vice-artilheiro da competição, acho que o Léo Gamalho passou ele. Mas se o Vasco não melhorar o seu ataque, principalmente do lado de campo, né, com jogadores mais rápidos, com jogadores que façam fundo, o Edu ia ter muita dificuldade no Vasco por ser um jogador mais pesado, de pouca intensidade, de precisar de mais bolas na área. E você vê o Cano, que tem mais qualidade que o Edu, e olha a dificuldade que o Cano passou esse ano. No ano que vem, no ano passado, em 2020, o Cano fez mágica, mas ainda tinha o Benítez. Esse ano teve muita dificuldade na Série B, coisa que eu aposto que qualquer centroavante de área vai ter se o Vasco não melhorar esse lado de campo. E aí, família vascaína, é aquela parte aqui que eu dou meu pitaco, do vídeo que eu dou aqui de um executivo de futebol, de um diretor de futebol, ajudando a análise de mercado, ajudando aí a captar os jogadores para o Vascão. Eu quero citar um aqui. Ontem eu estava aqui acompanhando Ceará e Corinthians, e eu falei assim, pô, cara, esse jogador aí cabe no Vasco, hein? Pelo que o Vasco apresentou esse ano de 2021, é um jogador interessante, com experiência na Série B, né? É interessante. Vou mostrar a foto dele aqui para vocês, ó. Jorginho, tá aí. Jorginho, que hoje tá no Ceará, ele é reserva do Vinícius, que o Vinícius, inclusive, fez um golaço ontem com o Corinthians, mas entrou em campo. É um jogador que tem experiência na Série B, jogou diversas Série B pelo Atlético Goianiense. Hoje ele é jogador do Atlético Paranaense e está emprestado ao Ceará. Acho um jogador, analisando o elenco do Vasco, principalmente agora nesse ano de 2021, o Vasco teve muita dificuldade nesse setor de criação. É um jogador fantástico que vai salvar o Vasco? Claro que não, mas é um jogador que pode sim somar. É um bom jogador de bom passe, de boa visão de jogo, é aquele meia esquerda clássico. Acho um jogador interessante, eu queria saber a sua opinião. Muita gente fala do Jean Carlos, do Náutico. Não sei, é um jogador que se valorizou muito, mostrou muito talento, mostrou muito recurso esse ano. Não sei se o Vasco aí, numa possível leilão com esse jogador, deve ter muitos clubes interessados no Jean Carlos, o Vasco teria a condição de bancar esse jogador no Vasco. Mas o Jorginho é um jogador que está aí no Ceará, emprestado pelo Atlético Paranaense. O Vasco já conseguiu o Valber lá com o Atlético Paranaense, quem sabe tem um bom contato aí para trazer o Jorginho. Acho que o Vasco conseguindo um acesso no ano que vem, o Jorginho fazendo uma boa temporada pelo Vasco, o Atlético Paranaense vai sair ganhando, vai valorizar o jogador. Queria a sua opinião aí, família vascaína. Tô mal, eu ia passar fome aí como diretor executivo? Deixa a sua opinião pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. A gente tá finalizando o vídeo, vamos falar aí da Carol Pfeiffer, né, que vai comparecer a São Januário hoje, tá conversando ali com a diretoria do Vasco, com o Jorge Salgado. A gente sabe que ela soltou uma pesquisa aí para conhecer o perfil dos torcedores do Vasco e aí achar parcerias aí que possam estar ajudando, agregando aí ao Vasco, trazendo algum tipo de recurso para ajudar nesse momento tão difícil que a gestão colocou a gente e sem ter competência alguma para tirar. Mas eu tô aqui para dar uma opinião para Carol Pfeiffer. Será que ela me escuta, família? Para dizer o seguinte, Carol, você deveria pesquisar sobre isso. Tá aqui a imagem, família vascaína, e vou ler aí para vocês. Tá aí, ó. O Judiciário, TJRJ e STJ, o Vasco pede socorro. Liminar inconstitucional concedida em plantão desrespeitou a Constituição Federal, artigo 217, desrespeitou o Estatuto do Vasco, desrespeitou a torcida do Vasco. O sócio já escolheu seu presidente. Afinal, quem decide os rumos do clube? O sócio ou a justiça. Tá aí, é uma boa pesquisa aí para Carol Pfeiffer. Por que a família vascaína? Ela exerce uma função aí muito importante na empresa dela, na Atom. Ela é uma CEO e ela sabe a importância do papel de liderança, como é importante perante aos seus funcionários e, no caso do Vasco, a importância que um presidente deve exercer, tanto pelos seus funcionários, jogadores, quanto para os seus torcedores. Deve ser o rosto, deve representar o vascaíno. E como disse aqui, quem deve escolher os rumos do clube? O sócio
ou a justiça. Nesse caso, não foi o torcedor, não foi o sócio. E a gente vê aí a rejeição que o Jorge Salgado tem. Como eu já disse aqui várias vezes, parte daí também a melhora do Vasco, o crescimento do clube, de ter um presidente, além de competente, mas que o torcedor tenha colocado lá dentro. E nas últimas vezes a gente sabe o prejuízo que isso vem se tornando para o Vasco da Gama. Então ela, como uma empresária de sucesso, deve entender muito bem que esse é um fator determinante para o Vasco ter sucesso. E aí, família vascaína, a gente estava vendo lá o vídeo do Walter Brito, que coloca mais lenha nessa fogueira, né? Digo no bom sentido, ele lá falando pra gente na mesma situação, por exemplo, nos mulambos, a decisão foi respeitando o estatuto. Inclusive, ele cita lá, não entendo nada de justiça, mas ele cita lá que o advogado do Flamengo coloca, né, que o Vasco fez uma eleição online e essa decisão, o Jorge Salgado é presidente do Vasco sobre júdice. Inclusive, mais um ponto que eu queria colocar aqui para vocês, família vascaína. Ele fala isso também lá no vídeo, Walter Brito, que o Flamengo fez essa pesquisa e tá aqui, peguei uma colinha aqui do Instagram e coloco o seguinte, ó. O Flamengo fez um laudo técnico assinado por um perito forense. Pasmem, não existe segurança no sistema de votação online se o sistema não for preparado de 8 a 10 meses antes do pleito, mas no Vasco pode. E com menos de uma semana ele coloca aqui. E agora, roxos e amarelos, expliquem. E aí, família vascaína, possa com certeza fazer o tipo de pesquisa que ela quer, ajudar o Vasco financeiramente, mas se a gente quiser ver um Vasco melhor, um Vasco daqui para o futuro, um Vasco que meus filhos, seus filhos, possam realmente aproveitar, ser campeão, ter um time competitivo, vai passar pela verdade. O Vasco precisa ter um presidente legítimo. Hoje tem um presidente que a grande parte da torcida não apoia e não vê com bons olhos. Carol, faz essa pesquisa aí. É ou não é a família vascaína? Me ajudem, vamos ajudar ela aqui. Já coloca aí se vocês concordam com essa faixa aí. Coloquem sim, realmente, o Vasco precisa do seu presidente legítimo. Se não, bota não. Se não concorda, bota não. Deixa o Vasco do jeito que tá. Aqui o torcedor tem voz e eu gosto de trocar essa ideia com cada um de vocês. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.